Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o jogo da seleção brasileira contra o Equador, que no momento que você estiver vendo esse vídeo ou vai ser hoje ou já aconteceu, porque a gente vai subir esse vídeo no dia do jogo. É das eliminatórias, né? Uma rodada extremamente importante para o Brasil, considerando que a gente está ali em sexto, sétimo e precisa desesperadamente ganhar pontos. Todo jogo é muito importante e esse jogo contra o Equador não será nem um pouco fácil. Vamos ver aqui rapidinho, que eu já separei o campinho, vocês já estão vendo ali na tela, né? O que eu acho que vai ser as duas escalações, tanto do Brasil quanto do Equador, para falar um pouquinho sobre, né, essa situação, fazer essa análise rápida. Vamos começar então pelo Equador, que está embaixo ali de amarelo e azul no nosso campinho. No gol, a gente tem uma indefinição, pelo menos ao meu ver, tá? Entre o Ramírez, né, o Moisés Ramírez e o Galíndez. E por que essa indefinição? O então goleiro do Equador não foi convocado para esses jogos, né? O goleiro que vinha sendo o titular. Então, para mim, existem duas opções aqui. O Ramírez é o goleiro jovem e provavelmente o futuro goleiro da seleção equatoriana. Enquanto o Galíndez é um goleiro de muita experiência. Vocês já devem ter visto algum jogo aí da seleção do Equador em que o Galíndez defendeu. Ele já tem 37, 38 anos, também já está no fim já da sua passagem pela seleção. E eu não sei exatamente o que o técnico do Equador vai preferir para um jogo tão importante. Muita experiência ou bastante juventude, né? Mais uma parte física, enfim, de reflexos e tudo mais. Indefinido. Não sei ainda o que vai ser escolhido, né? Pelo técnico Becachete, né? Becachete, não sei como é que se fala o nome dele, que era o técnico de times argentinos, né? E assumiu aí o Equador recentemente. Bom, seguindo para a linha de defesa, né? A gente tem na linha de zaga o Pátio, que era já zagueiro titular, né, da seleção e deve permanecer, né? Não acredito que nada tenha sido modificado. E como parceiro dele tem o Félix Torres do Corinthians, que vinha jogando como titular. Por que eu coloquei aqui uma segunda opção, que seria o Ordonhas, né, que seria o reserva ali de perna direita? Porque o Félix Torres passou, infelizmente, né, nessa última semana, pela morte do irmão dele. Então, não sei exatamente em que patamar psicológico, quão bem ele vai estar para defender a seleção. Talvez ele seja reserva, enfim, não sei exatamente o que vai acontecer. Se ele quiser jogar, ele é o melhor zagueiro e deve ser titular na zaga. Se não, o Ordonhas deve tomar a posição dele ali. Nas laterais, eu acho que não tem nenhum tipo de discussão. É o Hincapié na esquerda e o Preciado na direita. São jogadores de uma qualidade muito acima desses outros três que a gente citou até agora. São jogadores de times de referência da Europa, que são testados o tempo inteiro contra adversários poderosos e são uma base importante desse time do Equador, né? Enquanto na linha de defesa e no gol você tem jogadores um pouco desconhecidos ou que jogam no futebol da América do Sul, as laterais são de altíssimo nível. Na linha central, eu estabeleci aqui um modelo que pode modificar, tá? Não tem ideia real de como que o Equador vem para esse jogo. Mas a tendência é que viesse com 2 volantes, 3 meias e um atacante. Mas esses 2 caras do meio, eles também poderiam jogar mais para frente. Enfim, aí variaria de acordo com o que precisar, né? No meio a gente tem o Franco e o Gruezo, jogadores também de não tanta expressão, né? Enfim, pouquíssima gente sabe quem é. Eu mesmo tive que ir olhar para entender quem são esses jogadores, né? Então pode ser aí um ponto fraco da linha central do Equador. Na direita você tem o Páez, na esquerda o Sarmiento. O Sarmiento tem um pouquinho mais de destaque, mas ainda assim também não é muita coisa. Os caras que tem que resolver esse jogo, que é o Moisés Caicedo e o Ener Valencia. O Caicedo é aquele do Chelsea, que foi comprado por uma quantidade absurda de euros, né? Sei lá, foram 80 milhões de euros, 100 milhões de euros, que é um excelente jogador, não há dúvida. Mas ele joga num time confuso que é o Chelsea e eu não acho que ele esteja mostrando seu melhor futebol de todos os tempos. Dito isso, ele é provavelmente o melhor meio de campo que o Equador tem disponível aí nos últimos 20 anos, né? Então não há dúvida de que ele vai jogar e que ele é uma peça central nesse time. Ele normalmente tem uma função até mais defensiva no Chelsea, mas eu acredito que no Equador ele vai ter uma função ofensiva por ser o de maior capacidade para tal. E no ataque é incontestável o Ener Valencia, assim, incontestável porque no cenário do Equador ele é considerado talvez um dos melhores atacantes também que o país teve nas últimas décadas. Só que assim, ele é muito contestado por todo o resto do planeta, né? O Valencia, ele é um cara que tem muitas habilidades, ele é um fazedor de gol, é verdade, só que ele também perde gol, perde muito gol, perde pênalti, parece que é afobado. O Inter perdeu uma
Libertadores, talvez, né, no ano passado, porque o Ener Valencia perdeu um gol inacreditável contra o Fluminense, que deveria ter eliminado o Fluminense, que veio a ser campeão. Então, né, essas coisas acontecem. Ele não é muito confiável, só que carrega um nome gigante e é muito importante para o Equador de maneira geral. Portanto, ele deve ser o titular também absoluto desse time, até para ser uma referência, dependendo da situação de jogo, para o Equador. Do lado do Brasil, que eu acho que é o que de fato fica mais interessante, eu acredito que o Brasil vem ali com uma estratégia tática de um 4-3-3, ou então um 4-2-1-3, né? Enfim, mas com 3 homens claramente ofensivos, com o Paquetá fazendo esse suporte do meio de campo para os homens de frente, e 2 marcadores e a linha de 4 atrás junto com o goleiro. Nome a nome, o time que eu acho que vai jogar, tá? Existem possibilidades aqui, mas não tantas na minha opinião. No gol, Ederson. O goleiro pode muito bem ser o Alisson, porque o Alisson vinha sendo o goleiro titular e tudo mais. Só que o Ederson já tinha começado a revezar bastante, ter oportunidades, e eu acho que o futuro dessa seleção não é mais o Alisson e sim o Ederson. Então ele deve ser o titular, na minha opinião. Quem tá melhor, é difícil saber porque a temporada acabou de começar, né? Então, enfim, não muda muita coisa, mas pra mim o Ederson já tem que ser titular desse time. A linha de zaga. A linha de zaga tem um ponto que é uma incógnita. Pra mim o Militão é titular absoluto na direita, né? E aí na esquerda, você ou vai ter o Marquinhos, ou, na minha opinião, o Beraldo. A outra ideia é que... Ideia não, né? O outro convocado foi o Gabriel Magalhães, que eu acho que está atrás na disputa entre os 4. A grande questão, que eu já vi até alguém comentar em um outro vídeo que eu fiz aqui no canal há algum tempo, falando sobre a seleção, era de que, mas a seleção não pode jogar com 2 zagueiros de perna direita, o Militão e o Marquinhos, né? Precisa de um zagueiro canhoto. E esse zagueiro canhoto, por exemplo, seria o Beraldo. Eu entendo esse ponto e eu acho que de fato dá muito mais amplitude de saída de bola você ter um zagueiro de perna esquerda e um de perna direita. Porém, dadas as circunstâncias, eu acredito que o Marquinhos será titular ao lado do Militão. Por experiência, pelo tamanho que tem dentro do time, né? E por ser uma dupla de zaga extremamente sólida, independentemente do pé que joga, né? Também isso não importa tanto assim. Então eu acho que a zaga vai ser composta por Militão e Marquinhos. O Beraldo é sim uma opção, provavelmente para jogar no lugar do Marquinhos. Só que ele é muito jovem e muito pouco testado ainda, de certa forma, na carreira, né? Ele foi muito bem no São Paulo e agora está tentando aí se virar no PSG. Por isso que eu acho que ele ainda é reserva. Mas, no médio prazo, eu tenho muita esperança de que o Beraldo venha se tornar um zagueiro titular da seleção. Até no lugar do próprio Marquinhos, que já vai estar um pouco mais velho e talvez já não tenha mais tanto espaço. Mas ainda assim, Militão e Marquinhos pra mim é a zaga titular. Zaga muito boa, por sinal, tá? Nas laterais. Diferentemente da zaga, que pra mim é de altíssimo nível, as laterais do Brasil estão passando por um momento muito complicado. E de um lado, você tem o Wendel, ou o Arana, e do outro lado você tem o Danilo, que deve ser o titular, né, absoluto na posição. Eu nem coloquei o Wendel aqui, porque eu acho que contra o Equador, um jogador mais defensivo como o Wendel não é necessário. O Equador não tem tanto poder de fogo, né? Você tem Valência, tem o Caicedo, mas assim, com todo respeito também, não é exatamente o time mais complexo do planeta. Então ter o Arana, que dá um pouco mais de amplitude, que poderia auxiliar o Vinícius Júnior, fazendo jogadas de profundidade, talvez deixando o Vinícius vir mais para o meio também quando necessário, pode ser muito bom. Então eu acredito que o Arana deveria ser o titular na lateral esquerda. Na lateral direita não tem discussão, é o Danilo. Um jogador extremamente sólido, que não é, um grande craque, mas que faz bem as suas funções defensivas e de apoio, mas também não tá lá para atacar. A verdade é essa. E tem um porém muito importante, que ele é o capitão desse time, e um jogador muito importante de vestiário e de incentivo também, nesse lado psicológico para uma equipe tão jovem que é essa equipe do Brasil. Importante para mim, o Danilo na seleção é o titular da lateral direita. No meio, e aqui começam várias discussões, né? Porque o Brasil teve muito corte, teve muito jogador que não veio. O próprio Ian Couto, né? Que, enfim, não foi desconvocado por lesão, por doença, não sei exatamente o que foi. Né? E vários jogadores do meio que não voltaram, como o Andrés, enfim, algumas opções. Quem deve jogar? Eu acho, né? Numa linha mais de defesa, o João Gomes ainda, pra mim, é titular da seleção brasileira. O único cara que poderia entrar no lugar dele aqui é o André. Só que o André ele foi convocado pela primeira vez. Eu duvido que ele vai jogar, principalmente como titular num jogo que não é um amistoso. Esse jogo está valendo muita coisa. O Dorival ele tem seus homens de confiança. E o João Gomes talvez seja um dos de maior confiança do Dorival pelo que fez junto com ele no Flamengo. Por isso, eu acho que o João Gomes é o titular. É um cão de caça, é um marcador em primeiro lugar, para tentar talvez eliminar o Caicedo do jogo, perseguir ele o tempo inteiro ali no meio do campo. Essa vai ser a função. E é achar uns passes ali, se possível.
mas pra mim a função do João Gomes é puramente defensiva. O Bruno Guimarães ele vai ter uma função um pouco mais solta. Ele vai marcar, principalmente, até para cobrir os espaços que o Vinícius Júnior também deixa na marcação. Ele volta para marcar, mas eu acho que ele vai ter mais liberdade de atacar no Brasil, né? Então você precisa desse segundo jogador para cobrir espaços, assim como o João Gomes. E para mim ele é o Bruno Guimarães, com um pouco mais de qualidade para conseguir achar bons passes para os nossos atacantes em profundidade. O que ele não vinha conseguindo fazer, né? Na Copa América ele não foi bem, nos outros jogos das eliminatórias ele também não estava tão bem assim. Vamos ver, ele precisa melhorar o nível de futebol. Mas quando tá jogando bola, o Bruno Guimarães é muito importante. Por isso que pra mim também aqui é o segundo volante. E o Paquetá sendo esse camisa 10, né? O Paquetá hoje é o camisa 10 da seleção brasileira. É esse cara no meio do campo que deveria, acho que na Argentina, né? Chama-se de enganche. É o cara que recebe a bola e abre o jogo, com velocidade, com habilidade, nem necessariamente passes tão complexos, às vezes jogadas mais simples. É você achar passes rápidos, passes curtos e também as jogadas em profundidade para os nossos dois pontas, o Rodrigo e o Vinícius, que eu acho que vão jogar abertos nas pontos esquerda e direita, né? Então o Paquetá é um cara crucial nesse time e não tem um reserva óbvio hoje, tá? O reserva do Paquetá seria o Rodrigo, talvez fazendo a função dele, e alguém na direita. O problema é que a gente tá sem vários caras do ataque, né? A gente tá sem o Rafinha, por exemplo, a gente tá sem o Savinho, então o time tá um pouco desfalcado e por isso eu acho também que o Rodrigo deve jogar de ponta direita. O Neymar também tá fora, né? Então, enfim, nem tem esse camisa 10 sem ser o Paquetá. Se ele jogar mal, o Brasil perde muito. Só que se ele joga muito também, se ele joga muito bem, o Brasil vira uma máquina. Tem muita coisa nas costas dele. Os dois pontas não tem o menor mistério. Eu acho que são as posições mais óbvias desse time. Vinícius Júnior de um lado, Rodrigo do outro. Rodrigo poderia jogar de centroavante, falso 9, poderia jogar de camisa 10, mas eu não acredito que vai fazer isso. Ele deve jogar na direita, que é o lugar dele, né? Na teoria. E o Vinícius na esquerda, provavelmente futuro bola de ouro aí, daqui a 2 meses. Não tem o que discutir. Eles não vinham jogando tão bem na seleção. A Copa América de ambos foi bem meia bomba, assim como do Brasil como um todo. Tem que melhorar, tem que responder e esse é um bom jogo para fazer isso. Ambos, né? Que vem jogando muita bola e já começaram a temporada no Real Madrid bem. Bem. Mesmo que o time em si não esteja tão bem, eu acho que o Vinícius principalmente está fazendo a diferença. E na frente, para mim, o Endrick já tem que ser titular desse time. Até porque o Brasil não tem um centroavante de ofício. Tinha o Pedro, né, que foi convocado de novo, só que ele teve uma lesão gravíssima num treino, ainda hoje, no dia que eu tô gravando isso, que é o dia anterior ao que o vídeo vai sair, ele rompeu o LCA, o ligamento cruzado do joelho, e vai ficar aí provavelmente 8, 9 meses afastado do futebol. Que, na verdade é uma perda imensa pro Flamengo, né, mais do que até pra seleção. Mas enfim, também afeta a seleção, porque ao que tudo indicava, ele estava jogando de titular. Talvez ele fosse esse centroavante. Infelizmente para ele e para todos nós, tá fora. Então o Endrick passa para mim a ser sem discussão o camisa 9, o centroavante do Brasil, o homem-gol. Depender do Endrick tem um lado positivo e um lado negativo, né? O lado positivo é que ele joga pra cacete, né? O cara é craque, é um famoso chama-gol. Ele faz gol pra caramba, ele sente o odor do gol e crava, não tem jeito. O lado negativo é que ele é muito novo, né? O Endrick tem 17, 18 anos, sei lá, acho que tem 18 agora, né? Ter nas costas dele a necessidade de fazer gol e carregar a seleção brasileira pode complicar a situação. É verdade que outros grandes caras da história do Brasil tinham essa mesma responsabilidade, com essa mesma idade, como o Ronaldo, enfim. Mas eu não sei, cara. Hoje em dia é um pouco diferente, na minha opinião, essa questão da pressão. Pode acabar pesando um pouco nele. Mas eu não acredito que vai, tá? A minha expectativa é de que o Endrick na seleção vai conseguir se destacar bastante, como já vem se destacando e fazendo gols importantes mesmo que em amistosos, né? Pra mim, é o titular absoluto. Fechado dessa forma, eu acho que vem Equador e Brasil. Minha previsão de que o Brasil vai controlar o jogo do início ao fim. Até porque, se eu não me engano, o jogo é no Brasil, lá em Curitiba, né? Eu acho que o Brasil vai controlar o jogo do início ao fim, ter a posse de bola e amassar o Equador o tempo inteiro. Tem que se atentar com contra-ataques e tem que se atentar em matar esse jogo rápido. Tem o potencial aqui do Brasil fazer um 2-3-0 e o jogo ficar tranquilo. Só que o Equador vem claramente para se defender e sair com um empate do Brasil seria um grande resultado para o Equador, não há dúvida. E quem sabe ganhar um contra-ataque. Eu acho que esse vai ser mais ou menos o cenário do jogo de amanhã ou hoje, dependendo de quando você está vendo esse vídeo. Agradeço muito os views de todos, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Vou voltar a trazer alguns outros conteúdos de campinho também, falando de técnicos e estratégias de jogo e tudo mais, que eu sei que vocês gostam. Um forte abraço e até o próximo vídeo.